sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11, será a nossa leitura. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Você é nosso convidado, é uma honra te ter aqui. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, fique à vontade entre nós. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior dessa igreja, dessa família. Antes de lermos o texto, eu pedi para o Vinícius projetar algo, que eu quero partir dessa afirmação para aquilo que o Espírito vai entregar às nossas vidas hoje. Você pode ler comigo? Pode ler comigo? Vamos juntos? Vento é o mesmo para todos, mas só navega quem ajusta as velas. Só as mulheres. O vento é o mesmo para todos, mas só navega quem ajusta as velas. Agora os homens comigo. O vento é o mesmo para todos, mas só navega quem ajusta as velas. Para nunca mais esquecer, todos juntos. O vento é o mesmo para todos, mas só navega quem ajusta as velas. Louvado seja o Senhor. Nós estamos no segundo domingo do mês de dezembro. Quem não veio no domingo passado, precisa ouvir isso aqui. Em novembro, o Espírito Santo me trouxe um direcionamento, e o direcionamento foi: alinha a igreja para aquilo que eu vou fazer para 2026. E Deus me deu o direcionamento profetizando 2026. E o direcionamento do Espírito foi: eu vou te entregar 5 chaves. E essas 5 chaves você vai entregar à igreja. E cada chave abrirá uma porta para 2026. Domingo passado você recebeu uma chave. E a chave foi: decolando para o novo tempo. Como decolar para o novo tempo? Essa chave abre uma porta que vai trazer sobre você, de forma inexplicável, aquilo que Deus já reservou para nós em 2026. Hoje eu estou te entregando a segunda chave. E a segunda chave, aí você pode colocar, Arthur, é ajustando as velas para o extraordinário. Ajustando as velas para viver o extraordinário. Vamos juntos? Ajustando as velas para viver o extraordinário de Deus. Quem quer viver o extraordinário de Deus em 2026? Quem espera viver o extraordinário de Deus em 2026? Quem espera? Então agora é hora de ajustar as velas. O avião só decola no final da pista. E domingo passado nós colocamos o avião na pista. Ajustamos ele para alçar voo. E esse é o preparo para o novo tempo. Hoje, a direção do Espírito para nós é tempo de ajustar as velas. Deus tem algo extraordinário para 2026. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração durante esse tempo de consagração que eu tenho vivido, que dia 26 de dezembro faz 1 ano, é de que 2026 nós viveremos o ano da frutificação. O ano da frutificação. O ano da frutificação é um ano do chamado de Deus, o convite de Deus para o extraordinário. E eu quero convidar você para lermos juntos esse texto, onde nós vamos aprender os princípios de como ajustar as velas.
para viver o extraordinário de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz: certo dia, Jesus estava orando e dormindo no lugar. Opa, é Lucas 5, eu estou no 11. Certo dia, só porque começa igual, tá vendo? Certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do largo 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Diga comigo, lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Diga comigo, entrou num dos barcos. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Diga comigo, vá para onde as águas são mais fundas. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Diga comigo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Isso é extraordinário. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar. Então fizeram os sinais, e seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos. Isso é extraordinário, diga comigo, encheram ambos os barcos. Você consegue entender o alinhamento do que aconteceu agora? Pedro acessou o extraordinário, mas quem estava posicionado no lugar, ao lado de Pedro, recebeu do milagre de Pedro. Você conseguiu entender? Você está pegando? Pedro teve acesso, mas quem estava posicionado ao lado, acessou também aquilo que Pedro recebeu de Deus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. Diga comigo, perplexos. Quem quer ficar perplexo por Deus? Você está pronto para ficar perplexo por Deus? Com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Diga comigo, de agora em diante. Mudou ou não mudou o ambiente? De agora em diante, o que isso significa? Um novo tempo, uma nova estação, um reposicionamento estratégico. Deus está te reposicionando hoje. Deus está reposicionando sua vida. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Pai, decodifica essa palavra no nosso coração, Senhor. Torna-nos sensível à tua voz. Dá-nos um coração de filho ruiós. Tira hoje, troca, faz uma mudança do coração tequinon para ruiós, do coração infantil para um coração maduro. Porque o coração maduro ouve a voz e obedece a voz. Porque o coração maduro se posiciona no lugar de obediência. Senhor, fala conosco. Nós queremos, nós precisamos ouvir tua voz. E se o Senhor falar conosco, nós vamos te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ajustando as velas para viver o extraordinário. Todo ano novo traz consigo grandes expectativas. Eu tenho absoluta certeza de que, pelo menos de mês, ou meses, ou pelo menos semanas, você está construindo grandes expectativas. Toda mudança gera em nós o desejo de fazer novos planos. Gera em nós a disposição para avaliarmos os sonhos. E traz ao nosso coração o desejo de definirmos metas. Esse texto fala de algo extraordinário que aconteceu na vida dos discípulos. Um ambiente de frustração, um ambiente de escassez, um ambiente de impossibilidade, dará lugar a uma intervenção extraordinária de Deus e um reposicionamento no extraordinário de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algo muito básico, mas extraordinário para a minha vida. Com Deus, a nossa vida pode ir de 0 a 1000 numa fração de segundo. Com Deus, a noite escura pode transformar num belo sol, num novo tempo, numa nova estação, num novo momento. Com Deus, nós podemos viver coisas extraordinárias. Uma noite frustrante, uma noite cansativa, uma noite exaustiva, uma noite sem frutos, uma noite sem recompensa, dá lugar a uma grande celebração, dá lugar a um novo tempo, a novas esperanças no coração, a novas perspectivas. O extraordinário de Deus acontece. Mas para viver o extraordinário de Deus, não basta apenas você desejar, não basta apenas você querer, não basta apenas você planejar. É preciso ajustar as velas. É preciso ajustar as velas do coração. É preciso alinhar a vida com Deus. É preciso alinhar a vida na direção do Espírito Santo. E essa metáfora de ajustar as velas é o convite que Deus está fazendo para a nossa família reviver, para aquilo que Ele está pronto para liberar sobre nós em 2026. Um barco, ele pode ter estrutura, pode ter remos, o barco pode ter experiências e ainda assim não sair do lugar se as velas estiverem desalinhadas com o vento. A vela desalinhada, o barco fica à deriva ou ele não se move do lugar onde ele precisa se mover. Da mesma forma, eu quero que você entenda, compreenda e se aproprie disso. Nós podemos ter dons, nós podemos ter excelentes projetos, boas intenções, mas o extraordinário só chega
quando ajustamos nossa vida ao propósito de Deus. Você está me entendendo? Enquanto não alinharmos a nossa vida ao propósito de Deus, nós não acessamos o extraordinário. Nós só vivemos o extraordinário quando ajustamos a nossa vida à palavra de Jesus, à orientação de Jesus, à direção de Jesus. Em Lucas 5, Pedro está vivendo um dia de frustração, um dia de esgotamento, um dia de resultados mínimos. Mas bastou uma direção de Jesus, bastou um ajuste, e o ordinário se transformou em extraordinário. O ordinário se transformou em extraordinário. Eu declaro que 2026 pode ser esse tipo de ano. Será esse tipo de ano. Mas depende de como você vai ajustar as suas velas hoje. Você está disposto? O que você não pescou com esforço, querido, Deus vai liberar por direção. Você recebe? O que você não pescou por esforço, Deus vai liberar por direção. A estratégia dele, o plano dele. A pergunta que eu fiz ao estudar esse texto foi: como ajustar as velas para viver o extraordinário de Deus? E as respostas nós encontramos nesse texto para as nossas vidas. E em primeiro lugar, nós ajustamos as velas quando nos preparamos para as oportunidades. Nós ajustamos as velas quando preparamos-nos para as oportunidades. O versículo 2, o texto diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. O que eles estavam fazendo? Qual é a importância de lavar as redes? Por que a Bíblia está trazendo isso como informação importante para nós? Observe que Jesus só entrou no barco quando o barco estava pronto. O que significa limpar as redes? Todo pescador sabe que depois de uma pescaria, a primeira coisa que ele precisa fazer é preparar os seus instrumentos para a próxima pescaria. Quando você usa uma rede, essa rede, ela absorve sujeira no ambiente da pescaria. Todo tipo de sujeira, lodo, folhagem, enfim, todo tipo de sujeira. Geralmente quando você tira a rede de dentro da água, ela sai com mau cheiro. E enquanto você não limpa a rede, enquanto você não trata a rede, enquanto você não conserta a rede, você não consegue usá-la para pescar. Todo pescador tem consciência de que, terminada uma pescaria, não se guarda as ferramentas sujas. Você precisa preparar as ferramentas para que a próxima oportunidade você esteja adequado àquilo que o mar está pronto para te oferecer. Eu quero dizer para você essa noite: limpe suas redes. Você está querendo pescar com a rede suja, querido? Rede suja afasta o peixe. Rede suja impede que o peixe acesse esse lugar. Rede suja impede o milagre de acontecer. Não há fruto onde há sujeira. Ajuste as suas velas. Eu cito uma frase aqui há anos, uma frase de Albert Einstein.
Insanidade é buscar resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa. Você quer acessar as coisas extraordinárias de Deus, você tem orado por Deus, para Deus fazer coisas extraordinárias, mas você está preparando os seus instrumentos? Me lembro de certa vez que alguém perguntou a Abraham Lincoln sobre qual seria a estratégia dele se ele tivesse que usar um machado para derrubar uma árvore. E Abraham Lincoln então responde: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado e depois 2 horas para derrubar as árvores. Como você está ajustando as coisas da sua vida para preparar o ambiente para aquilo que você está orando, para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está pedindo? Como você está fazendo? Deus não faz milagre no ambiente sujo. Deus não faz milagre no ambiente contaminado. Deus não faz milagre no ambiente de desonra. Deus faz milagre no ambiente limpo, no ambiente pronto. O ambiente limpo, o ambiente pronto te dá acesso ao sobrenatural. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ajustar as velas para viver o extraordinário, eu preciso me preparar para as oportunidades. Oportunidade não acontece na nossa vida se nós não estamos prontos para elas. Você pede a Deus para Deus te dar uma promoção no emprego. Você está estudando, você está se preparando para isso? Você pede a Deus para Deus abrir as portas e derramar na sua vida a abundância de recursos. Deus sabe que você não é fiel no que você tem. A Ediane citou o exemplo. E como foi, como calhou hoje esse momento. Porque ela não sabe, ela não está nem aqui, ela não sabe nem o que eu estou pregando. Eu vivo o extraordinário quando eu reposiciono, quando eu me preparo para Deus fazer. Sabe por que Deus faz isso? Porque se o Senhor fizer diferente, a gente dá a glória para outra coisa. Você está estudando para passar no concurso? Não adianta orar para Deus fazer por osmose se você não estuda. É isso que é preparar para as oportunidades. Josué 3,5 nos traz uma palavra extraordinária para nossas vidas. O texto diz: santificai hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. O que eu quero, presta atenção, olha para cá. O que eu quero viver amanhã, eu preparo hoje o terreno. O que eu quero desfrutar amanhã, eu preparo a plataforma agora. Esses dias atrás, eu falei aqui, eu estava orando na madrugada, por essa questão que eu acabei de dizer. E o Espírito Santo falou assim comigo: pergunta à igreja, vocês estão posicionados em semeadura? O Senhor, não estou entendendo por que o Senhor está me perguntando isso. Aí o Senhor falou assim: existem pessoas que estão recebendo aquilo que eles semearam atrás. Mas a pergunta agora é: você continua posicionado para você receber amanhã? Eu recebi da minha semeadura, mas eu estou semeando para ter o que colher depois? Se você comer a semente, você não vai ter o que plantar. Você tem que continuar plantando, porque a Bíblia diz que Deus dá a semente para quem? Para quem? Para quem? Para quem semeia. Deus dá semente para quem semeia. Para quem come, Deus só dá pão. Pão não multiplica. Pão só sacia no momento. Semente tem o potencial futuro. Quando eu olho para o pão, eu só vejo o momento. Quando eu olho para a semente, eu vejo o futuro.
Prepare para as oportunidades. Hoje Deus nos convida para limpar a sujeira, para olhar para a nossa vida aquilo que está contaminado nas alianças, nos pecados que às vezes nós carregamos na nossa vida, aliançados com Ele. E eles se tornam nossos parceiros. Lave suas redes. Tire a sujeira. Prepare para ser abençoado por Deus. Gente, tem gente no celular nessa hora, eu não acredito não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. O Espírito Santo está aí no seu celular? Vocês me perdoem, mas não dá não, aí. Desliga o celular, cara. Deus não vai falar com você no seu celular agora. Deus vai falar através da palavra dele que eu estou pregando aqui, ué. Que eu orei a semana inteira e jejuei por ela. Não jejuei pelo seu celular. Aliás, eu vou orar para Deus queimar o seu celular, ué. Você duvida que eu ore e o Senhor queime? Quer que eu faça isso? Quem não está no celular, me perdoe, irmãos, mas pelo amor de Deus, aí. Me faz até perder o foco. Tira essa sujeira. Você podia tirar as redes sociais do seu celular, sujeira. Só vê coisa de política nesse troço. Sujeira. Esse ambiente está contaminado, Deus não vai mover nele. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança, diz a Bíblia, é a misericórdia do Senhor, que é a causa da gente não ser consumido. O novo de Deus, querido, é novo. O novo de Deus é novo. Nada acontece na sujeira. Lave as redes. Ande em santidade. Ande em lealdade. Ande em honra. Pedro e os demais pescadores estavam lavando as redes, mesmo frustrados pela pesca fracassada. Pedro e os demais estavam cuidando do que tinham, mesmo sem resultados. Cuide do que Deus está te dando. Celebre e honre o que Deus faz chegar na sua mão todos os dias. Mantenha a sua estrutura preparada, mesmo sem perspectiva naquele dia. Hoje não deu, mas eu vou estar pronto, porque amanhã Ele pode me dar uma ordem, e essa ordem trazer o extraordinário na minha vida. Eles não sabiam que Jesus estava prestes a usar aquele barco. Eles não tinham consciência disso. Eles não sabiam que o milagre estava a minutos de acontecer. Mas eles estavam preparados. Você está pronto? Está pronto mesmo? É uma autoavaliação agora. Eu não posso fazer isso por você. Deixa eu abrir um parênteses. Você está orando a Deus para casar. Presta atenção. Você está pronto para casar? Preparou tudo para casar? Está com o coração curado para casar? Ou ainda está cheio de sujeira? Ainda está contaminado com as coisas do passado? O novo só acontece num ambiente limpo. Esse é o princípio espiritual poderoso para um ano extraordinário, querido. Deus visita quem se mantém preparado, mesmo quando está cansado. Talvez o seu ano tenha sido exaustivo. Talvez tenha sido muito desafiador esse ano. Você trabalhou, você insistiu, você batalhou, mas você não pescou, não chegou peixe na sua rede. Mas a pergunta hoje é:
você continua mantendo-se preparado? Deus pode fazer que a plataforma está pronta? Pedro poderia ter abandonado as redes no chão, ter reclamado, ter desistido. Mas ele não, ele resolveu lavar as redes. Ele manteve a disciplina, ele manteve o zelo, ele manteve a prontidão. É por isso que Jesus escolhe o barco de Pedro. Ele estava pronto. Provérbios 21, 31, guarda esses textos, diz assim a Bíblia: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você tem que preparar, é a sua parte com a parte de Deus. Prepara o cavalo, mas o Senhor é que dá a vitória. Se você tiver preparado o cavalo, Deus te dará a vitória. 1 Pedro 1,3 diz: preparem a mente de vocês, estejam prontos. 2 Reis 3, 16 e 17 diz: antes da chuva chegar, Deus mandou cavar valas. Preparo antecede a provisão. Eu vou repetir de novo. Preparo antecede a provisão. Você pode repetir comigo? Preparo antecede a provisão. A bênção de Deus não chega no improviso. A bênção de Deus chega no preparo. Lá em casa nós temos um princípio. Nós não deixamos nada quebrado, nada sujo, nada contaminado na nossa casa. Você sabia que esse é um ambiente onde 3 tipos de demônio agem? Deixa eu abrir um parênteses para falar para você. Existem 3 tipos de demônio que agem no quebrado, no lixo, na imundície, no contaminado. Maria Mulambo, Zé Mulambo e Peregrino. Quem mantém esses ambientes está escravizado por esses demônios. Demônio só anda no lugar árido, sujo, contaminado. No lugar limpo ele não tem espaço. Observa para você ver, demônio age onde está escuro. Ele age onde está tudo contaminado. Você podia dar uma limpeza na sua casa, Dona Maria. Tirar aquelas cuecas rasgadas do patrão que está lá guardada. E aquelas calcinhas que você está juntando que você não usa mais? Joga no lixo. E os calçados que tem 2 anos que você não usa mais? Limpa o ambiente. Hoje o Espírito Santo falou isso comigo na minha casa. Tire as camisas que você não está usando mais, para eu colocar as novas. Eu fiz uma limpeza gigantesca hoje, e estou abençoando os missionários do sertão. Enquanto você não preparar o ambiente, Deus não vai fazer o novo. Irmãos, é princípio espiritual. Eu estou ensinando você coisa muito preciosa aqui. Se você pegar isso aqui. O extraordinário de Deus é um ambiente limpo, agradável, sem improviso. Antes do extraordinário, sabe o que Deus olha? Antes do extraordinário, Deus olha para o coração. Antes do extraordinário, Deus olha para a postura. Antes do extraordinário, Deus olha para o zelo. Antes do extraordinário, Deus olha para a disciplina. Antes do extraordinário, Deus olha para a disposição do coração. Pedro não escolheu o momento do milagre, mas seu preparo o colocou no caminho do milagre. Quem quer viver o extraordinário em 2026? É hora de ajustar as velas. Nós estamos ajustando aqui, eu estou apertando o parafuso. Sabe como é que você ajusta a vela? Você precisa puxar o mastro, o máximo possível. Usar todas as suas forças. A corda fica esticada no máximo, para ele poder voar por cima das ondas, por cima das tempestades. Para viver o extraordinário, você precisa continuar lavando suas redes. Você precisa manter sua vida espiritual afinada. Você precisa
não abandonar os seus processos, você precisa fazer o básico com excelência. Você precisa preparar mesmo quando você não vê resultados. Você está pegando isso na sua vida? Eu estava voltando hoje do Redenção. E o Espírito Santo falou comigo assim: quem se posicionar viverá um ano inexplicável. Mas o Espírito Santo falou assim: não se frustre, porque tem gente que não vai fazer. Escolheu não fazer. E vai ficar só chupando o dedo. A escolha é a gente que faz, é a gente que ajusta a vela. A pergunta hoje, querido, é: Deus está pronto para me abençoar? Não é essa a pergunta. A pergunta é: eu estou pronto para viver o que Deus quer liberar? Eu estou pronto, eu estou preparado? Porque Deus só enche barco que está preparado. Segundo lugar, para ajustar as velas, para viver o extraordinário, você ajusta as velas quando você coloca Jesus dentro do barco. Ajustamos as velas quando colocamos Jesus dentro do barco. Lucas 5,3 diz assim: entrando num dos barcos que pertencia a Simão. Você consegue entender a profundidade disso? Eu gosto muito dessas coisas quando ela aparece na Bíblia, porque eu faço a pergunta: e se ele não tivesse entrado naquele barco? Se Pedro não tivesse preparado? Meu irmão, eu estava preparando essa mensagem, meu coração pegando fogo, queimando. Depois de preparar o barco, Pedro precisou dar o próximo passo. E o próximo foi deixar Jesus assumir o comando. Jesus entra no barco, Jesus prega para a multidão. Depois que ele termina a pregação, ele vira para Pedro e diz assim: vá para onde as águas são mais profundas. Quem assumiu a direção? Quem se tornou o timoneiro? Quem deu a direção? Quem foi o capitão? Quem se posicionou no leme? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: larga o leme, pelo amor de Deus. Fala para ela. Solta o controle. Deixe Jesus assumir o comando da sua vida. Pedro tinha o barco, Pedro tinha experiência, Pedro conhecia a rotina, Pedro conhecia com profundidade o mar, ele era o pescador experiente, mas faltava a presença de Jesus dentro da embarcação. A primeira chave para viver o extraordinário não é mudar a rota, querido, é mudar o governo do barco. Está aí para você, ó. A presença dele muda o ambiente, muda a rota e muda o resultado. Você está pegando isso? A presença dele muda o ambiente, muda a rota e muda o resultado. João 15,5 diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Salmo 37,5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor e Ele agirá. Êxodo 30,15, Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés entendeu que não há nada mais importante do que a presença do Senhor conosco. Deus tem me levado para esse lugar, irmãos. Deus tem me levado para esse lugar. E eu não quero sair dele. Tem hora que eu queria que você estivesse comigo nas orações na madrugada. Se acessar a coisa que eu tenho vivido. Queridos, nós não começamos um ano extraordinário com a força humana.
Mas nós começamos o ano extraordinário com posicionamento. Jesus no centro. Jesus sobre tudo. Jesus como dono do barco. Jesus como comandante da jornada. Terceiro, ajustamos as velas quando ouvimos e obedecemos a instrução de Jesus. Ouvimos e obedecemos a instrução de Jesus. Deus está falando com pessoas aqui há ano, do ano inteiro, e as pessoas não estão obedecendo. Deus tem gritado no ouvido de pessoas, tem apertado o parafuso para quase espanar, mas não está entendendo. Lucas 5,4, o texto diz: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Jesus manda Pedro fazer justamente o que não fazia sentido naquele momento. Se você não sair da religiosidade, você não vai conseguir ouvir a direção nova de Jesus. Tem gente que está tão presa à religiosidade, que Jesus já falou para ele: muda a rota, meu filho. Olha lá a colheita que eu tenho para você, mas ele está preso na religiosidade dele, não consegue mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religiosidade nos coloca na lógica. O reino de Deus é espiritual, não é lógico. Meu justo viverá pela fé. Fé não é lógica. E eu não tenho prazer naquele que recua. Olha o que Deus fez. Pedro, volte para o mar, lance de novo a rede. Mas peraí, Senhor, eu sou o pescador, eu conheço o mar, eu vivi neste lugar, eu pesquei a noite inteira, eu sei tudo neste lugar, e eu vou fazer isso para quê? Não tem lógica. Sai da lógica, fala para a pessoa que está do seu lado, sai da lógica. Viva com fé, fala para ele. Jesus manda fazer justamente o que não fazia sentido naquele momento. Observa bem, não era o horário de pesca, não era um bom local, Pedro já tinha tentado tudo, a lógica dizia: não insista, não faz sentido. Mas Pedro obedeceu. Pedro obedeceu. E o extraordinário geralmente começa em lugares que a lógica não entende. O extraordinário acontece onde a lógica não entende. Hoje eu costumo celebrar uma coisa que Deus fez na minha vida. Quando Deus mudou meu sogro e minha sogra para o Brasil, Deus estava pensando era em mim, Zé. Você não entendeu, não? Casar com a Marina, como? Deus mudou a lógica. Continua fazendo na sua lógica para ver se você vai sair do lugar onde você está. Siga a direção de Deus. Mesmo que ela não faz sentido. A obediência é o leme que vira destinos. Eu vou repetir. A obediência é o leme que vira destinos. Provérbios 3, 5 a 6 diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Isaías 55, 8, 9 diz: os meus pensamentos são mais altos. Sério, sai da sua lógica. Entra no pensamento de Deus. Em julho eu comecei a fazer uma oração. E a oração foi: Senhor, alinha o meu coração com o teu. Eu estou quase convicto, tem muita gente dizendo assim: alinha o coração do Senhor com o meu. Você está falando da lógica, não é? É o céu que está desconversando, Senhor. Peço o Senhor para afinar você tocar na harmonia do céu.
A harmonia do céu não é lógica, é espiritual. João 2,5 diz: façam tudo o que ele mandar. Encha as talhas de água. Mas enche as talhas de água, Zé. Pega agora a água. Que vinho gostoso é esse? Como é que a água se transforma em vinho? Na obediência. Na disposição de obedecer. Não há sobrenatural sem obediência. As velas se ajustam quando obedecemos, mesmo sem compreender. O extraordinário não nasce na zona de conforto, mas na zona de obediência. Vamos caminhar para o fim? Rapidamente. A gente ajusta as velas quando você decide não desistir, mesmo diante do cansaço. Mesmo diante do cansaço, não desista. Não desista. Fala para a pessoa que está do seu lado: desistir não é opção. O verso 5 diz assim: mestre, observa bem o detalhe do texto. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Qual é o resultado do esforço? Cansaço, exaustão, fadiga. Ainda vem carregada de quê? De frustração, não pegou nada. Nós estamos falando de alguém que a comida dele é aquela pesca. Você imagina o pescador chegar em casa sem peixe? O que ele vai dizer para a família? Você consegue entender a dimensão do que ele está vivendo? Cansado, exausto, a noite inteira, não pega nada. Mas ele diz assim: mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Oh, irmãos, olha para cá. Tudo começa na capacidade de você reconhecer a voz de quem está te dando a direção. Quem é que está te dando a direção? Você está ouvindo a voz da sua consciência ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Você está ouvindo a voz do seu coração ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Você está ouvindo a voz da sua paixão ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Qual é a voz que você está ouvindo? Mas, porque és tu, Senhor, que está dizendo isso, eu vou fazer de novo. A frase aqui, eu vou lançar as redes, é o momento da virada. Pedro tinha argumentos para desistir, mas ele prefere obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus e não às suas emoções. Está cansado? Está frustrado, está fadigado. Mas eu vou fazer aquilo que Jesus está falando para eu fazer. Foi Ele que falou comigo. Eu me emociono de lembrar quando o Espírito Santo falou assim: planta a igreja. Eu tinha 4 convites para ir embora daqui. Propostas salariais que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Para você ter uma noção, uma delas era para ganhar 10 salários mínimos, livre de tudo. Mas o Espírito Santo diz assim: plante a igreja. Eu já te dei as ovelhas. Eu nunca vou esquecer o dia que o meu colega ligou para mim, lá do Rio de Janeiro, e falou assim: eu estou te ligando para fazer o papel do advogado do diabo, viu? Ainda bem que eu sou crente, né? Porque tem gente que cai no advogado do diabo. Aí ele virou e falou assim: cara, a igreja tal, em tal lugar, quer que você vá pastorear lá, Lincoln. E eles pediram que eu ligasse para você, cara. É 10 salários, é casa, é água, luz, é carro, é gasolina, é o seu fundo de apoio. Eles querem você, cara. E eu virei e falei para ele assim: se você me conhece, você sabe qual é a resposta, meu amigo? Eu não vou abrir mão do propósito de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: dinheiro não é tudo na vida, não.
Sabe o que é que faz diferença na vida? É você estar no centro da vontade de Deus. Pedro tinha argumentos para desistir. Entenda, seu milagre maior pode estar depois de sua maior frustração. Não desista. Gálatas 6,9 diz: não cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno nós vamos colher. Isaías 40, 29, 31 diz: os que esperam no Senhor renovam as forças. Salmo 126, 5 e 6: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. O extraordinário, muitas vezes, está depois do próximo passo, depois da próxima obediência, justamente quando parece que não há mais força. E eu concluo dizendo, em último lugar, nós ajustamos as velas quando preparamos o barco para comportar o milagre. Lucas 5,7 diz: chamaram seus companheiros do outro barco para ajudá-los. O que isso está nos ensinando? O milagre foi tão grande que quase afundou o barco. O barco suportou o milagre. Queridos, 2026 poderá carregar bênçãos que exigem de você organização. Bênção que exige de você alianças saudáveis. Troque suas mesas. Exigirá de você administração. Exigirá de você maturidade. Exigirá de você estrutura espiritual. Grandes milagres exigem grandes estruturas. Abacuque 2,2 diz: escreva a visão, torne bem legível. Provérbios 24, 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói a casa. 1 Coríntios 14 e 40 diz: faça-se tudo com ordem e decência. Quando Deus libera o extraordinário, Ele também exige preparo para sustentar o que está vindo. Você está pronto? Milagre sem preparo vira peso. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Eu já orei por pessoas para Deus dar filho, pessoas estéreis. E quando elas receberam o filho, elas nunca mais voltaram à igreja. Nunca mais adoraram o Senhor, nunca mais serviram. Eu estou falando para você de experiência que eu já vivi. Eu já orei para Deus dar emprego para pessoas, e Deus deu um emprego. E ela nunca mais voltou para agradecer. É essa a questão. Milagre sem preparo vira peso. Agora, milagre com estrutura vira legado. O que você vai levar para casa hoje? Guarda aí. Vamos fazer um resumo? O que você vai levar para casa? Primeiro, prepare-se para as oportunidades. Lave suas redes. Limpa a sujeira. Prepare o ambiente. Deixa tudo pronto. Dizer: Senhor, pode vir. Está pronto. Está pronto. Segundo, coloque Jesus no centro. Coloque Jesus no centro do ano. Consagre sua agenda, consagre seu ministério, consagre sua família, consagre suas decisões a Ele. Comece o ano vivendo prioridades espirituais. Terceiro, obedeça a palavra antes de entender. Toda a direção de Deus exigirá a fé de você. Não peça explicação, peça sensibilidade. Quarto, decida tentar novamente. Esse ano foi difícil. Deixa eu te falar, esse ano de 2025 foi o ano mais desafiador da minha vida. Você está percebendo como é que eu estou? Empolgado, cheio de expectativa. Hoje o Espírito Santo decodificou para mim o que vai acontecer no ano que vem.
Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Decida tentar novamente. Talvez 2025 foi frustração. Não teve realização dos sonhos. Teve portas fechadas. Bate de novo. Bate de novo. Não faça do seu passado um limite para o seu futuro. Pegou essa aí? Lance as redes outra vez. Agora é Jesus quem está mandando. Por último, prepare sua vida para o que Deus vai fazer. Organize seu tempo. Organize suas finanças. Organize seus relacionamentos. Organize o seu caráter. Organize o seu ministério. Saia do pecado. O extraordinário exige estrutura extraordinária. 2026 será extraordinário. Mas depende de como você ajusta suas velas hoje. A gente só pode entregar aos poucos, né? Pode ser tudo não. Eu creio profundamente, Deus está levantando um novo vento, querido, para 2026. Você sentiu o cheiro da chuva? Consegue ouvir o barulho do vento? Consegue sentir o cheiro da chuva? É hora de ajustar a vela. Mas é você que pode fazer isso, só você. Eu te dei tudo que você precisa para ajustar as velas. A presença de Jesus no barco, a obediência à sua voz, a disposição de tentar novamente, o preparo para um milagre, o ajuste que determina que 26 será apenas um ano que você nunca viveu na sua vida. O Senhor está dizendo a você, como disse Pedro, olha para cá, olha para cá, olha para cá, vá para onde as águas são mais profundas. Olha para cá, vocês aqui, vá para onde as águas são mais profundas. Olha para cá, vá para onde as águas são mais profundas. Profundas, diga comigo, profundas. Fala para a pessoa, saia do raso. Saia da superfície, mergulha. Lá tem peixe. Coloca a última frase aí. Vamos juntos? O vento é de Deus, mas o ajuste das velas é seu.